debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abraçar, afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerrear e tempo de paz. Amém? A igreja do Senhor pode sentar, adorando o Senhor. Irmãos, é interessante que Deus ele nos criou. E a Bíblia Sagrada diz que Ele nos criou e deixou a Sua palavra para nos instruir. Porque Ele sendo Deus, Ele sabe tudo que nós vamos viver aqui nessa terra, Ele sabe tudo que vai acontecer. É interessante que lá em Daniel, por exemplo, lá em Daniel, imagina isso, irmãos, viveu centenas de anos antes de Cristo. E nós já estamos há mais de 2000 anos pós-Cristo. Eu contava uma experiência ontem para alguém, na época que eu fazia faculdade, eu estava grávida da minha filha que hoje tem 34 anos, e eu vinha de carro para lá, para cá. Meu pai me deu um carrinho, não era bem usado, né? Mas me deu para ajudar, né? Nessa lida de um Cajaí, Boa Vista. Mas o carro dele dava alguns problemas, era bem usado. E eu dirigindo, irmãos, o volante encostava na minha barriga, porque eu já estava, quando eu entrei na faculdade, já com 8 meses de grávida. E eu fiquei no prego na estrada, e naquela época não havia aparelho de celular. Eu não tinha como avisar o meu povo. Então, assim, para os irmãos terem noção do tempo, como tem mudado, como a tecnologia, né, avançou, como a ciência se multiplicou. E eu estou falando disso porque Daniel já anunciava pelo Espírito de Deus que nos últimos dias haveria um avanço, né, da ciência. E isso foi há 34 anos atrás. De lá para cá, irmãos, será que mudou alguma coisa? Né? Eu lembro que o primeiro aparelho de celular, eu estava em Goiânia, quando eu vi o primeiro aparelho de celular, estava passeando em Goiânia, eu vi o primeiro aparelho, e ficou todo mundo admiradíssimo com a tecnologia do aparelho celular. Eles eram tijolos, assim, desse tamanho, né? Enorme, né, meu pai? E quem conseguia comprar, porque era caríssimo, né? Se achava o máximo. Nossa, eu sou caro, eu tenho um aparelho celular. Então, com o avanço da ciência, todo mundo agora tem um celular, se tornou de fácil acesso. Naquela época nós só usávamos para ligar, para fazer ligação, nada mais do que isso, né? Quando surgiu o aparelho celular, e agora ele já faz quase tudo, né? A gente vê aparelho, agora já são construídos robôs, né? Que você, como eu disse um dia desse, essa semana eu vi outro, né? A moça está sentada, você jura que é uma moça sentada, pele linda, né? Uma moça linda, sentada, né? Conversando normalmente, e ela se levanta e as pernas, ela é simplesmente um robô. Ela faz questão de tirar a roupa, né? E ela é um robô. E você fica de boca aberta com o que aquele robô é capaz de fazer com a aparência, pelo avanço da tecnologia, que o Senhor disse que aconteceria lá em Daniel, como uma das características dos últimos dias aqui na terra. Nos últimos dias isso acontecerá. Para que, pode ser que alguém seja pego de surpresa, não a igreja não será, porque o Senhor ele disse, o Senhor ele avisou que seria assim. E aí, irmãos, ele nesse poder que ele tem, nessa soberania e nesse amor tão grande, ele nos instrui.
que a semana tem 7 dias, que o ano tem essa quantidade de dias e horas que todos nós sabemos, e que nós precisamos saber usar o nosso tempo, para que não sejamos enganados. Às vezes a gente acha que o diabo ele veio para enganar, ele é enganador, mentiroso, e às vezes a gente acha que ele engana só nos levando para a prostituição, né? Às vezes ele acha que é só, a gente acha, eu não estou em pecado, porque eu não estou cometendo aqueles erros graves. E aí a Bíblia Sagrada vem dizer nos Evangelhos sobre a mordomia, que nós somos mordomos de Deus. E como mordomos, nós precisamos aprender a gerenciar o nosso tempo, os nossos talentos e os nossos recursos, porque nós somos mordomos de Deus. E por que nós vamos aprender a gerenciar isso? Porque foi Deus quem nos deu. O tempo de hoje, o presente, é uma dádiva que Deus deu e que Ele vai requerer isso. Aleluia! Ele vai requerer. O que tu tens feito com o teu tempo? O que tu tens feito com essa dádiva que eu tenho te entregue todos os dias, a cada amanhecer? Amanhece o dia, nós abrimos os olhos, né? Às vezes, irmãos, nós somos tão ingratos que nós não paramos nem para agradecer, né? Para agradecer ao Senhor, quando abrimos os olhos, ó Senhor, muito obrigada, eu estou aqui ainda, tu me presenteou mais uma vez, eu te louvo, como disse o pastor aqui, vamos louvar o Senhor, eu te louvo porque eu estou viva, e a vida não é um mérito meu, é um presente teu, e eu preciso Aleluia. aprender a gerenciar essas oportunidades. Aleluia. Que Deus tem nos dado, porque irmãos, a vida não é minha, a vida é dele. A Bíblia Sagrada diz que ele nos comprou. Olha por favor para mim que está do seu lado, você tem dono, meu querido. Você tem dono, meu querido. Você tem dono, nós temos dono, nós somos igreja, né, Aziel? Você tem dono, né, Aziel? Né? Então, irmãos, o Senhor vem nos lembrar nessa manhã que o Senhor me disse que eu teria a oportunidade, e o Senhor me instruiu a falar acerca disso. Que nós precisamos ser mais prudentes com relação ao uso do nosso tempo, mais sensatos na hora de usar o tempo. Hoje, denominada os jovens, essa geração de geração Z, porque eles passam, se fosse possível, 24 horas com o aparelho de celular na mão. Se fosse possível, né? Não cansam, não fadiga, não incomoda, não inquieta, não perturba. Isso é preocupante, irmãos, porque a Bíblia Sagrada diz que aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. E por que não me cansa e não me fadiga? Porque meu coração está ali. Por que tem coisas que são tão úteis, mas me cansa e me fadiga? Porque meu coração não está ali. Eu faço aquilo ali por mera obrigação, mas meu coração não está ali. Então isso me cansa, isso me fadiga. Mas como eu tenho prazer em fazer aquilo, porque meu coração está preso naquilo, eu passo horas a fio. Eu nem vejo o tempo passar. Só tem um problema, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que eu e você vamos prestar conta acerca desse tempo que Deus tem nos entregue, acerca dessa responsabilidade, dessas oportunidades que Deus ele tem nos dado. Aleluia. Porque tempo são oportunidades. Aleluia. Já ouviram um ditado popular que diz que tempo é o quê? Vale ouro. Tempo vale ouro. Né? São oportunidades que Deus dá, que às vezes eu posso não ganhar muito dinheiro com aquele tempo, mas eu posso fazer muita coisa e posso também, né, enriquecer, porque são oportunidades que Deus dá. Aí, irmãos, o sábio Salomão, o homem que recebeu mais sabedoria na terra, a Bíblia Sagrada diz que não houve ninguém tão sábio quanto ele vem nos lembrar pelo Espírito de Deus nesta manhã, que nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, me ajuda. O dia está começando, eu não posso perder a oportunidade, me ajuda. Porque às vezes, irmão, nós estamos assim, tão preocupados com bens materiais, que a gente gasta toda a nossa energia com trabalho secular.
e a gente não consegue chegar na casa do Senhor. Eu ontem falei para o pastor que eu fiquei muito preocupada, porque a gente no dia da reunião convencional, a gente tinha a oportunidade de fazer relatório das congregações. E a gente ouve uma congregação que teve 5 cultos no domingo e só apresentam 3 cultos no domingo. Foram 4 cultos de doutrina, só 2 cultos de doutrina. Eu disse, meu Deus, que igreja é essa que não consegue prestar um culto? Porque eu sempre digo, irmão, de todo o meu coração, eu tenho quase 30 anos com Cristo. A parte mais fácil de ser cristão é congregar. É a parte mais fácil. Eu venho pela manhã aqui, enquanto o pastor louvava, eu já estava recebendo, eu vim receber, né? Eu sou instruída, eu sou edificada, eu adoro, eu sou um testemunho forte. Ai, alegra meu coração, não é assim, Manuel? O mais difícil está quando a gente sai por essas portas, né? Situações que são criadas, que você muitas vezes são inesperadas, e você precisa ser realmente cristão, colocar em prática aquilo que você aprendeu. Essa é a parte mais difícil. Dividir o teu tempo. Eu quero isso, mas eu não posso, porque eu fui instruída pelo Espírito a deixar isso aqui para fazer aquilo porque é necessário. Aleluia. Porque tudo que vier a minha mão para fazer, eu preciso fazer conforme minhas forças, porque vai chegar um dia que eu não vou ter mais força. E aí eu vou olhar para trás e vou lamentar, por que eu não fiz quando eu tinha força? E talvez seja tarde demais, né, irmãos? Mas também tem outros, quero testemunhar para os irmãos assim, a questão da necessidade da prudência. Eu vivi isso aí no caso de uma irmã, que ela foi colocada para ser dirigente de congregação. E ela simplesmente abandonou a casa, abandonou a família. O esposo dela conversava comigo, nós somos muito amigos, e ele dizia, Márcia, eu não estou suportando mais. A mulher simplesmente abandonou a casa, só para estar dentro da igreja. E eu disse, ela não está sendo uma mulher sábia, porque a Bíblia Sagrada diz que a mulher casada, ela cuida do seu marido, ela cuida da sua casa, cuida da sua família, ela tem atribuição em casa. Deus dá, irmãos, essa instrução, e às vezes nós somos tão imprudentes, tão insensatos, que a gente age segundo o nosso coração. Aquilo que me dá prazer, como já foi dito ainda há pouco, isso me dá prazer, então eu vou gastar todo o meu tempo. Mas os irmãos vão observar aqui, pela sabedoria de Deus, ele disse, há tempo para tudo. Por isso, a Bíblia Sagrada diz, uma outra oração é, ensina-me a contar os meus dias, eu preciso de corações sábios, de um coração sábio, porque os dias passam rapidamente. Irmãos, eu não sei você, mas muitas vezes eu me olho no espelho e eu me assusto com a mudança. É muito rápido. É muito rápido. Um dia desse eu olhava para o espelho, eu tinha uma aparência tão jovem. Eu não sei se os irmãos passam por isso, mas eu passo. Eu olho assim, nossa, como eu estou mudando, como as coisas estão diferentes. E está acontecendo muito rápido. Muito rápido. Não há mais tempo. Não há mais tempo a perder. Nós não temos mais tempo a perder. O tempo está se esgotando. E a gente precisa sim cuidar da família, amar mais, cuidar melhor, né? A gente precisa trabalhar secular sim, porque a Bíblia Sagrada diz que o trabalhador é digno do seu salário. Nós temos responsabilidade, mas nós precisamos nos envolver mais no reino. Precisamos nos envolver mais no reino, ter mais tempo no reino, né? Nos envolver mais. E quando eu digo isso, não falo só de congregar, não. É de ver a necessidade daquele que está lá fora, né? As pessoas que se aproximam de nós, e lembrar, o Senhor me instruiu acerca disso, eu preciso gastar tempo em relação a isso. Amém, irmãos? Que essa palavra possa tocar o coração dos irmãos, porque eu digo assim, com toda sinceridade de coração, o Senhor me instruiu a trazer essa lembrança acerca dessa necessidade, dessa responsabilidade de que cada minuto do dia foi o Senhor que nos deu. Nós precisamos cuidar dele com muito zelo, né? E dizer ao Senhor, muito obrigada por esse minuto, e eu vou fazer como aquele homem que recebeu ele entregou para nós, para cada um de nós, né, talentos. E eu vou usar de forma sábia, de forma sensata, de forma que eu te honre. As pessoas olhem para mim e digam, realmente ali vai uma mulher prudente, vai uma mulher sábia, vai um homem de Deus, vai um
jovem diferenciado, porque ele sabe gerenciar todas essas coisas que o Senhor lhe entrega. Amém? Igreja do Senhor, o Senhor abençoe. Vamos orar, vamos falar com o pé, vamos orar. Vamos apresentar nossas vidas ao Senhor. Ontem nós tivemos uma reunião convencional diferente. O Senhor esteve conosco. A vigília fazia o período de uma vigília tão gloriosa como nós tivemos, muito maravilhosa. O Senhor esteve conosco. Aí ontem na reunião, muito choro, muita reconciliação, né? O Senhor fez um reconhecimento ali na igreja sede, graças a Deus, nós estamos muito felizes com o Senhor. Graças a Deus pela vida do nosso pastor, que nem estava na brecha, né? Foram 5 dias de culto de rua, muitas vezes carregando caixa aí dentro de carrinho de mão, né? Com dificuldade, mas cumpriu o propósito. Que nós possamos nos dispor, né, irmãos, nos envolver no reino, assim, do jeito que o Senhor tem planejado no nosso respeito. Nem mais, nem menos, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Rei, Senhor, é muito bom estar na Tua casa. É muito bom estar na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos por isso. Obrigada porque a Tua palavra nos instrui, Senhor. Obrigada, Senhor, porque há ensinamentos profundos, ó Deus, na Tua palavra. É uma revelação que vem diretamente do Teu trono. E nós Te adoramos, ó grande Rei, porque o Senhor não nos deixa ignorantes, mas o Senhor nos capacita a realizar aquilo que o Senhor tem planejado para nós. O Senhor não pede de nós nada que nós não tenhamos condições de realizar, porque o Senhor é quem dá as condições. Ó Deus, eu Te louvo por isso, Senhor. O Senhor nos capacita porque sabemos que são os últimos dias aqui na terra, se não os últimos minutos, Tu sabes. Ó Senhor, e não queremos, ó Deus, ser insensatos, ó Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos entregue, com aquilo que o Senhor tem nos presenteado. São tantos talentos, são tantos recursos, são tantas possibilidades, e nós Te adoramos por isso, ó Senhor, porque somos uma igreja tão pequenina, mas Pai, tão amada por Ti. Somos capazes, ó Deus, de contar e cantar, ó Deus, o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu zelo e a Tua fidelidade, dia por dia. Na diversidade, o Senhor não tem virado as costas para nós, e nós Te adoramos por isso, Senhor. Ó Senhor, mas nós queremos retribuir todo esse cuidado, todo esse zelo, Senhor, mostrando para o mundo que Tu és real através da nossa vida, que Tu és real, que Tu vive, que Tu não estás ali naquela cruz, não, Senhor, que o Senhor venceu a morte, que o Senhor venceu o inferno, que o Senhor é real, através do meu testemunho, através da minha família, da minha casa, através do ministério da Atalaia de Deus. Usa, meus irmãos, com graça, sabedoria, usa as mãos, usa, Senhor, no abrir dos lábios. Nós nascemos para o Teu louvor, nós nascemos para a Tua adoração. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor tem planejado para cada um. Aleluia! Nós rejeitamos e repreendemos aqui toda interferência espiritual, todo bloqueio espiritual que tenta roubar, interferir numa intimidade maior com o nosso Deus. Quando nós reconciliados e para evangelismo temos intimidade, oportunidade de ouvir a Tua voz, sentir o calor da Tua presença. Aleluia! De sentir o Teu cheiro, grande Rei.
Amém. Amém e amém. Estamos dividindo.